Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, hoje foi preso mais um bandido bolsonarista. E tem um outro porém, ele não foi preso no Brasil, ele estava fugido. Estava em Orlando, nos Estados Unidos. E o serviço de imigração pegou ele na rua, ele estava passeando, numa boa lá, desfrutando do dinheiro que ele roubou da população brasileira. Exatamente esse. É justamente aquele canalha que era diretor da BIM, o tal de Alexandre Ramage. Estava passeando na rua, belo folgadão. Não lembra que um tempo atrás, aí um podcast encontrou o Ramage num hotel de 5 estrelas, lá super luxuoso. Ele estava desfrutando, e tem outra. Os assessores dele aqui no Brasil, na Câmara dos Deputados, estavam deitando e rolando, porque inclusive estavam pagando gasolina para eles andarem pelo Rio de Janeiro. E quem pagava é o trabalhador brasileiro. E esse canalha desse Ramage, que ele era um infiltrado na Polícia Federal, de extrema direita. Ele, inclusive, foi um dos organizadores daquele ato terrorista de 8 de janeiro, onde aqueles canalhas todos destruíram o patrimônio cultural e artístico do Brasil. De tão idiota que esse pessoal do Ramage era, eles destruíram, cortaram quadros da Djanira. Quebraram a escultura do Bruno Jorge. Quebraram a escultura, inclusive, do Vitor Brecheret, a bailarina. E esse canalha mesmo que eu estou falando, de nome Ramage, que foi delegado da Polícia Federal. Como é que pode um canalha desse ser delegado da Polícia Federal? Ele se esconde na Polícia Federal, em todos os lugares. Não vê o filho do Bolsonaro? Era escrivão da Polícia Federal. Aquele que está fugido lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco ele também é preso. Agora, a polícia lá de imigração fez um excelente trabalho. Isso na rua. Pegou o cara passeando pela cidade. Aí olhou a aparência, viu que ele não tinha a característica dos norte-americanos, aquela característica fria de gente ignorante. Ele tem as manhas de brasileiro. Aí a polícia deu em cima dele e quando viu, descobriram que ele estava pedido no Brasil. Ele estava condenado a 16 anos de cadeia no Brasil. Aí não teve dúvida. Quer dizer, a polícia dos Estados Unidos, lá do Trump, que é um direitista também, e tem outra. Esse canalha, que foi preso nessa segunda-feira, ele achava que ele fugindo para os Estados Unidos,
Ele, inclusive, dizia que estava seguro nos Estados Unidos. E tem outra. Ele foi detido enquanto passeava pelas ruas de Orleans, na Flórida. E tem outra. Quando ele foi levado para um centro de detenção na cidade, aí a polícia descobriu que ele estava condenado no Brasil. Agora, as autoridades brasileiras já tinham enviado ao governo norte-americano, em dezembro de 2025, um pedido de extradição do Ramagem. E tem outra, o nome dele, como ele estava fugido, foi incluído na lista vermelha da Interpol. E aí a polícia de imigração pegou ele na rua passeando, pediu documento, ele mostrou o documento estava vencido, aí dançou. Quer dizer, é mais um bolsonarista que vai para a cadeia. Agora espero que o Supremo Tribunal Federal não faça a mesma coisa que fez com o Bolsonaro. Coloca uma tornozeleirinha e manda para casa. Espero que o Supremo Tribunal, e também espero que aquele bolsonarista que tem na PGR, o tal de Paulo Gonet, não diz que o Alexandre Ramagem não pode ficar preso na Papuda e tem que ir para casa. Espero que ele não cometa essa barbaridade. Porque sabe como é que é? Esse pessoal, o Paulo Gonet já arquivou vários processos do Bolsonaro. Agora, se ele não fosse realmente bolsonarista, ele desarquivava o processo do Flávio Bolsonaro sobre a rachadinha. O Paulo Gonet deveria fazer isso. Provar que ele é um cidadão decente e pegar o processo das rachadinhas e mandar investigar tudo novamente. Porque lá tem prova suficiente para botar o Flávio Bolsonaro na cadeia. Porque tem outra. Ele continua cometendo crime. Inclusive está aí. Tem lá nas redes sociais, lá no X, está lá publicado. Mentiras contra o presidente da República. Mentiras, porque esse candidato é mentiroso. E agora vai fazer parte daquele bando que já está lá na Papuda, vai chegar mais um de nome Alexandre Ramagem. Era aquele que andava com o nariz empinado na Câmara, dizendo que era deputado e ninguém ia mexer com ele. Quer dizer, não mexeria se ele não cometesse crime. Mas ele já tinha cometido vários crimes na ABIN, porque o Bolsonaro colocou ele na ABIN. E tem outra, ele só não foi dirigente geral da Polícia Federal porque o Supremo Tribunal Federal interviu, porque o Bolsonaro tinha indicado ele. Agora, um canalhão, um cara que trabalhava, ganhava salário pago pelo trabalhador para sacanear o trabalhador brasileiro, o povo brasileiro. É um canalha, tem que ficar na cadeia.
E tem outra, não tem que ter essas regalias que o Bolsonaro está tendo, não. Porque esse pessoal são canalhas. E tem outra, são covardes. Eles não assumem aquilo que eles fazem. Vai chegar aqui, ele vai dizer que tem problemas psicológicos, porque ele já mandou uma cartinha para a Câmara dos Deputados, quando ele pediu a licença, com exames psiquiátricos. Diz que ele estava com problema, estava tendo visão estranha. É o fim da picada. Agora, lá atrás, em novembro, quando o processo sobre toda aquele tentativa de golpe de Estado já estava na fase final no Supremo Tribunal Federal, aquele platô BR flagrou o Alexandre Ramagem num hotel 5 estrelas lá em Miami. Hotel de super luxo, com o nosso dinheiro. Tem mais, com o nosso dinheiro. E tem outra. Não adiantou nada. E também espero que não adiante a apresentação daquele atestado psiquiátrico que ele apresentou lá na Câmara. Espero que o Gonê não entre nessa. Porque esses bolsonaristas são loucos para dar nó em pingo d'água. E tem outra. Já está condenado a 16 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Agora, espero que o Supremo Tribunal Federal não entre nessa de dar mordomia para esse pessoal. Porque é justamente esse pessoal que queria matar o presidente Lula e também ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Bolsonaro está lá, todo sorridente na casa dele. E o filho dele cometendo crime, publicando mentiras nas redes sociais. Agora, ele achou, inclusive, que o governo americano, para ele, inclusive ele disse que ele tem amigos no governo americano e que lá nos Estados Unidos ele estava em segurança e estava salvo nos Estados Unidos. Ele achava que tinha apoio dos norte-americanos. E olha, sabe o que ele falou? Eu estou seguro aqui nos Estados Unidos, com anuência e conhecimento do governo norte-americano. E ele diz que ele foi para a América do Norte a trabalho. Fazer trabalho contra a nossa democracia. E tem outra, ganhando o salário da Câmara dos Deputados de 46 mil reais. Agora eu só quero ver o que vai acontecer. Se a mesa da Câmara dos Deputados, porque tem outra, a diretoria da Câmara dos Deputados não queria cassar o mandato do Ramagem. Inclusive tentaram livrar ele da condenação. Fizeram de tudo. Os bolsonaristas, amiguinho dele,
aquele tal de Nicolas, que também, por incrível que pareça, foi condenado lá em Minas Gerais. E tem outra. A Polícia Federal disse que o deputado Ramage, ele deixou o Brasil de forma clandestina pela fronteira das Goianas, na divisa com Roraima. E tem outra. Não passou por nenhum posto de imigração. E tem outra. Assim que ele entrou lá nas Goianas, ele já foi direto para o aeroporto e embarcou num avião direto para os Estados Unidos, dizendo que nos Estados Unidos ele estava protegido. É a mesma coisa que falou aquela deputada que está presa na Itália. É a mesma coisa. Aquela deputada que saiu atirando no jornalista na Paulista. Exatamente. Agora ela está presa na Itália e esse está preso nos Estados Unidos. Ele vai ser deportado dos Estados Unidos para o Brasil e a outra já foi condenada na Itália e o governo italiano já vai mandar ela para o Brasil para ela ir direto para Papuda, junto com o Alexandre Ramage. Vai todos os dois para Papuda. Só que lá é separado, né? Lá tem o presídio das mulheres, que de nome Colmeia, um nome até meigo. E o Alexandre Ramage vai para Papuda, ou para Papudinha, onde estava o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro hoje em dia está na casa dele. Então hoje eu estou feliz que mais um bolsonarista na cadeia. E tem outro porém nisso aí. Tem outro bolsonarista, governador de Roraima, que também vai ser condenado. Exatamente. Esses bolsonaristas têm que todos eles ser condenados e ir para a cadeia. Não fazer que nem a PGR. Não, tem que mandar o Bolsonaro para casa dele, coitadinho. Ele falou e matou mais de 700 mil pessoas, dizendo que não era médico e nem era coveiro. Agora tem que ter dó de uns canalhas desse. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, certo? Se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Se inscreva no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.